Seja bem-vindo para mais um vídeo do Atlas do Conhecimento. Hoje embarcaremos em uma jornada pelos países que, em pleno século XXI, ainda têm coroas, tronos e realezas. Das exuberantes cortes europeias aos recantos menos explorados da Ásia e do Oriente Médio. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. O Estado de Brunei, oficialmente conhecido como Nação do Brunei, é um sultanato e é governado por um monarca. O chefe de Estado e chefe de governo é o Sultão de Brunei. O sultão é um monarca absoluto, o que significa que exerce autoridade plena sobre o governo. O título completo do atual sultão de Brunei é Sultan Haji Hassanal Bolkiah. O sistema político do país é uma monarquia absoluta, e o sultão exerce uma influência significativa sobre todos os aspectos do governo. É importante notar que Brunei tem uma mistura de tradição islâmica e práticas políticas contemporâneas. O Reino do Butão é uma monarquia e é governado por um monarca. O monarca do Butão é conhecido como Andruk Gyalpo ou Rei Dragão em português. O Butão passou por uma transição para uma monarquia constitucional em 2008, quando uma nova constituição foi adotada, introduzindo reformas democráticas e estabelecendo um sistema parlamentar. Embora haja um parlamento e um governo eleito, o monarca continua a desempenhar um papel significativo na liderança do país. O atual rei é Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, que ascendeu ao trono em 2006. O Japão tem uma monarquia constitucional, o que significa que possui um imperador como chefe de Estado, mas suas funções são principalmente cerimoniais e simbólicas. O sistema político japonês é uma monarquia parlamentar, o que significa que o poder executivo é exercido pelo governo, liderado pelo primeiro-ministro. Atualmente o imperador do Japão é Naruhito, que ascendeu ao trono em 2019, iniciando a Era Heiwa, após a abdicação de seu pai Akihito. O Japão tem um sistema democrático, e o imperador não tem um papel ativo na tomada de decisões governamentais. Ele desempenha principalmente funções cerimoniais e representa a unidade do povo japonês. O Lesoto é um pequeno país montanhoso e completamente cercado pela África do Sul. O país é uma monarquia constitucional, possuindo um monarca como chefe de Estado, mas suas funções são limitadas por uma constituição e o governo é administrado por instituições democráticas e pelo primeiro-ministro. O rei do Lesoto é Letsi III, que ascendeu ao trono em 1996 e atualmente representa a continuidade histórica e cultural do país. O rei do Camboja desempenha um papel simbólico importante na preservação da identidade cultural e unidade nacional. O monarca é visto como a figura que transcende as divisões políticas e é um símbolo de continuidade histórica. O rei da nação é Norodom Sihamoni, que ascendeu ao trono em 2004, sucedendo seu pai, Norodom Sihanouk. O governo é liderado por um primeiro-ministro e um gabinete, e o sistema político do Camboja é caracterizado por um multipartidarismo. A Malásia é uma monarquia constitucional com um sistema de governo parlamentar. Ela tem um rei, conhecido como Yang de Pertua Gonggi, que é eleito pelos 9 sultões que governam os estados malaios. Este cargo é rotativo, com um mandato de 5 anos para cada sultão. Apesar de ter um rei como chefe de Estado, a Malásia também possui um sistema parlamentar, onde o chefe de governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o líder do partido político que tem a maioria na Câmara dos Representantes. A Arábia Saudita é um reino absolutista onde a monarquia tem um papel central na estrutura do governo. O país é liderado pelo rei, que também detém o título de guardião das 2 mesquitas sagradas, uma referência às mesquitas de Meca e Medina. O sistema político da Arábia Saudita é baseado na interpretação conservadora do Islã conhecida como Wahhabismo. A Sharia, uma lei islâmica, desempenha um papel significativo no sistema legal do país. O rei exerce uma autoridade considerável, e o poder é mantido dentro da família real Saud, que é extensa. Agora vamos dar uma pequena pausa para pedir que curta e se inscreva no canal, assim você está ajudando o canal a crescer e continuar trazendo muitos conteúdos incríveis para você, e agora sem mais demoras vamos retornar ao vídeo. Liechtenstein é uma monarquia constitucional eletiva. O chefe de Estado do Liechtenstein é um monarca,
mas o título oficial é Príncipe e não rei. Atualmente, o príncipe de Liechtenstein é Hans Adam II. O Liechtenstein tem uma forma única de monarquia em que o príncipe detém considerável poder executivo. No entanto, o país também tem uma constituição e um sistema parlamentar. O Landtag, que é o parlamento do país, é eleito pelo povo e é responsável por aprovar leis, enquanto o príncipe exerce suas funções executivas de acordo com a Constituição. O Reino de Marrocos possui o monarca Mohamed VI como rei do país. A monarquia em Marrocos é uma parte integrante da estrutura do governo, e o rei desempenha funções cerimoniais e de representação, além de ter influência em certos assuntos políticos. Embora Marrocos tenha passado por reformas constitucionais em 2011, que transferiram alguns poderes do monarca para instituições governamentais, o rei ainda mantém um papel significativo na política e na sociedade marroquina. Os monarcas tailandeses têm sido historicamente respeitados e desempenham um papel simbólico importante na cultura e na história do país. Contudo, o poder político efetivo reside no governo e no parlamento, com o monarca atuando dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. O papel do monarca na Tailândia é em grande parte cerimonial e a Constituição delineia as funções e poderes do monarca, bem como as responsabilidades do governo eleito. O Kuwait tem uma tradição de governança monárquica, e o chefe de Estado é o Emir do Kuwait. O Emir é um membro da família real Al-Sabah, que tem governado o país desde o início do século XVIII. O Kuwait também possui um sistema parlamentar, onde a Assembleia Nacional desempenha um papel legislativo. O governo é encabeçado por um primeiro-ministro, que é nomeado pelo Emir. Embora a monarquia tenha um papel importante na tomada de decisões, a Constituição do Kuwait estabelece um equilíbrio entre os poderes do monarca e as instituições parlamentares. Na Dinamarca, o monarca reinante é Frederik X, que se tornou o rei do país após sua mãe, a rainha Margrethe II, abdicar do trono após 52 anos de reinado. O monarca é o chefe de Estado do Reino da Dinamarca, que inclui a Dinamarca continental, as Ilhas Faroé e a Groenlândia. O sistema político dinamarquês é democrático, com um parlamento exercendo o poder legislativo e um primeiro-ministro como chefe de governo. Vale ressaltar que a monarquia na Dinamarca, assim como em outros países, é uma monarquia constitucional e seus poderes são limitados pela Constituição do país. O Sultanato de Omã possui uma monarquia absoluta, o que significa que é governado por um monarca com poderes consideráveis. Em Omã, o líder é o sultão, que é o chefe de Estado e também ocupa o cargo de chefe de governo. O sultão exerce autoridade sobre o executivo, legislativo e judicial. Aitan bin Tariq Al Said é o atual sultão de Omã, que sucedeu seu primo Qaboos bin Said Al-Ahmed Said no dia 11 de janeiro de 2020, após a morte do mesmo. O Sultanato de Omã também possui uma tradição de diplomacia e tem buscado um equilíbrio entre a preservação de suas tradições culturais e a modernização para enfrentar os desafios do século XXI. O Reino de Tonga está situado no Pacífico Sul e é conhecido por sua cultura única e sua história como o único reino polinésio independente. A monarquia em Tonga é única, pois é uma das poucas monarquias hereditárias absolutas restantes no mundo. Além do monarca, Tonga tem um parlamento unicameral chamado Assembleia Legislativa, composta por representantes eleitos e membros da nobreza. Tonga tem passado por mudanças políticas e reformas, e há um equilíbrio delicado entre tradições culturais, governo moderno e as aspirações da população. Ao explorarmos as monarquias atuais ao redor do mundo, é fascinante observar como tradição e modernidade coexistem nesses sistemas de governo. Cada nação monárquica tece sua própria narrativa única, onde a história se entrelaça com a contemporaneidade. Espero que tenha gostado de conhecer esses países e suas formas de governo tão únicas e ricas em tradição e continuidade. Fique atento para a parte 2 desse vídeo que vai trazer os outros países que possuem monarcas com líderes de suas nações. Com isso ficamos por aqui, até a próxima!